Meus queridos irmãos, neste momento, eu quero convidá-los para lermos alguns versículos na Palavra de Deus, que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 21 ao versículo 27. Abra sua Bíblia, você que está em casa e pode abrir a sua Bíblia neste momento, você que está talvez em algum lugar que não possa manusear a palavra de Deus, mas através do seu celular, abra a sua Bíblia, ainda que seja digital, e acompanhe conosco esse texto. Capítulo 21 do livro de Primeiras Crônicas, versículo 21 ao 27, diz a palavra de Deus. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que se cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para os holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, do tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocaustos que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Versículo 27. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Amém. Meus queridos irmãos, temos lido um texto na palavra de Deus, cujo livro é classificado como um livro histórico, exatamente por descrever a historicidade do povo de Deus, de Israel, no deserto, e também a monarquia de Israel, alguns reis que nós vamos citar nesta noite. Este livro, queridos irmãos, denominado Crônicas para os hebreus, em hebraico, tem como título cuja tradução significa acontecimento, anais dos dias ou anais dos anos. Interessante que, enquanto os hebreus trazem a definição do significado do título deste livro como acontecimento, ou como anais dos dias ou dos anos, os tradutores da Septuaginta, isto é, que traduziram o Antigo Testamento para o grego, por sua vez, deram o nome deste livro como sendo o livro das coisas omitidas. Porque para estes, queridos irmãos, o livro de Crônicas era o suplemento do livro de Samuel e também de Reis. Até que no século IV nós tivemos o nome de Crônicas, com a perspectiva de narrar a história sagrada.
E nesta história sagrada, como diz, nós vamos observar a monarquia de Israel presente. O autor sagrado traz alguns monarcas como Davi, Salomão e principalmente este primeiro que citei, o rei Davi. O texto ora citado, queridos irmãos, traz exatamente a experiência deste exímio homem de Deus, Davi, o momento em que ele tem com Deus um momento, diria, singular. É interessante dizer que o capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas, esta narrativa bíblica, também aparece em outro livro, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, nós vamos encontrar também a narrativa exatamente do levantamento do censo. E fundamentado nesse texto, queridos, eu quero trazer uma reflexão bíblica, aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com você que está em casa, você que está adorando a Deus conosco e pedindo uma palavra ao Senhor. Quero trazer uma reflexão com o tema quando Deus se ira. Quando Deus se ira. Como disse aos irmãos, esta narrativa também aparece no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 9. E o texto no segundo livro de Samuel, capítulo 24, começa dizendo que tornou Deus irar-se contra Israel. É interessante dizer que no livro de Samuel, diz que Deus incita a Davi a fazer o censo, a levantar o número de homens que tinha em Israel, seja do reino do norte, seja do reino do sul. Ele queria saber o número. Entretanto, no capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas, versículo 1, encontramos a seguinte expressão: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Entendemos, queridos irmãos, que Deus já estava irado com o povo de Israel e ele permite que Satanás enchesse o coração de Davi para proceder de forma funesta, de forma triste, e nós vamos observar qual foi a ação pela qual Deus irou-se em relação a Davi, em relação aos seus atos. O capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas, nós podemos observar alguns pontos de suma importância, e eu quero iniciar citando-os. Primeiro, neste capítulo nós podemos observar Deus responsabilizando o homem pelas decisões que ele toma. Ou seja, nós vamos observar que Deus, ele responsabiliza Davi pelo ato funesto, como disse, que ora tomou. Em segundo lugar, nós vamos observar o posicionamento de Deus como resposta às ações daquele homem. E quando dizemos o posicionamento de Deus, nós estamos falando do que sentiu Deus, ou que ele sente. Nós estamos falando do que fez Deus, do que ele pode fazer em resposta a uma ação humana. Encontramos, queridos irmãos, no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículos 1 e 2, dizendo que Deus, ele é um Deus zeloso. E o profeta usado por Deus, ele diz que ele não é apenas zeloso, mas também é vingador. No versículo seguinte, diz que Deus é tardio em irar-se, é longânimo, mas poderoso em força, e não tem o culpado por inocente.
Vejamos que o profeta Naum, ele traz esta grande verdade acerca do posicionamento e do sentimento de Deus em ser zeloso para com aqueles que lhe servem de forma verdadeira, mas também um Deus vingador para com aqueles que desobedecem a sua palavra. Além desse texto, gostaríamos de dizer e citar o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, versículo 22, dizendo: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. O apóstolo Paulo disse: para convosco, bondade, mas para aqueles que caíram, severidade. Então observamos que Deus é um Deus bondoso, entretanto também um Deus severo. E é claro que quando nós lemos as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, nós procuramos encontrar esse Deus bondoso, e Ele de fato é, mas não apenas isto, Deus também é um Deus vingador, Deus também é um Deus que pune, Deus também é um Deus que corrige, Deus também é um Deus que castiga, e a Bíblia diz que Ele corrige e castiga todos quanto ama. E nós vamos observar, queridos irmãos, exatamente este sentimento de Deus e o seu posicionamento em resposta à ação humana, neste caso de Davi. Em terceiro e último lugar, este capítulo traz para nós exatamente a ação humana para aplacar a ira de Deus. O que fez Davi para aplacar a ira do Senhor, uma vez que ele, com as suas ações, consegue acender. E diz no segundo livro de Samuel, capítulo 24, e tornou Deus a irar-se contra Israel. Deus já havia irado, e ele torna a irar-se. Davi, ele faz exatamente algumas coisas que quero trazer para os irmãos como reflexão. Davi, ele se arrepende, ele confessa. Davi também levanta um altar e se chega a Deus, e a Bíblia diz que Deus aplaca o seu furor e desiste de fazer aquilo que queria a princípio, que era destruir também o povo, a nação de Israel. O capítulo 21, queridos irmãos, tratando do primeiro ponto sobre a responsabilização para com Davi diante das suas ações. Vejam que a Bíblia diz que Satanás se levanta contra Israel e incita Davi a levantar o censo. É claro que quando nós falamos aqui deste levantamento de censo, nós estamos falando na perspectiva de Davi ter exatamente o número de homens que ele tinha sob o seu comando. E olhando de forma muito rápida, nós podemos até pensar qual o mal que Davi tinha, se de repente, de um ponto de vista administrativo, ele quisesse saber a quantidade de pessoas que havia no seu reino. A questão aqui não está exatamente no levantamento do censo, mas na razão pela qual Davi queria fazê-lo. Nós vamos observar, queridos irmãos, a continuação do texto. O versículo 2 diz: disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos de meu senhor?
Observem o questionamento de Joabe. Ele diz: por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim a culpa sobre Israel? Vejam que Deus, ele também levanta Joabe para frear aquela ação, ou o motivo pelo qual Davi queria fazer o levantamento do censo. E fica claro, queridos irmãos, que o motivo pelo qual Davi queria fazê-lo era exatamente a soberba, era exatamente colocar-se no pedestal e se sentir um grande rei. E nós vamos observar que a soberba derruba o homem, a soberba derrubou Lúcifer, anjo querubim ungido que estava no céu. E se tem uma coisa que Deus não reparte com ninguém, é a sua glória. A glória de Deus, ele não reparte com ninguém. E nós vamos observar nesse texto que Davi então dá ordem para que se fizesse o levantamento de número. E ainda que Joabe, usado por Deus para, quem sabe, frear aquela ação de Davi, a Bíblia diz no versículo 4, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Observem, queridos irmãos, que no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 8, aquilo que não aparece nesta narrativa em Crônicas, diz exatamente o tempo em que Joabe ele passa para trazer a resposta, o levantamento do número exato para Davi. E diz a Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 8, que ele passa 9 meses e 20 dias percorrendo em todas as partes para trazer o resultado. E o texto que nós estamos lendo diz que ele traz o recenseamento do povo. E diz o texto: havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá, Reino do Sul, eram 470.000 homens que puxavam da espada. Ou seja, havia um número de aproximadamente, porque o versículo 6 diz que Joabe não computa, ele não coloca naquela contagem os da tribo de Levi e da tribo de Benjamim. Diz o versículo 6, porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Havia então aproximadamente em Israel cerca de 1.570.000 homens que puxavam da espada, isto é, homens habilitados à guerra. E parece que aquilo mexe exatamente com o motivo pelo qual Davi, ele dá ordem que fizesse o levantamento do censo. Eu tenho um exército quase que indestrutível. Quem pode se levantar contra o meu exército? E observem, queridos irmãos, que aquela ação de Davi desagrada a Deus, levanta a ira de Deus. E é o que está no versículo 7 do capítulo em apreço, quando a Bíblia diz: tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Vejam que há uma ação humana, há um sentimento de Deus e uma resposta a esta ação humana. Diz que Deus se desagrada daquilo que Davi havia feito
E a consequência foi Deus ferir o povo. O versículo 8 diz: então disse Davi a Deus. Observem esta atitude de Davi. Muito pequei em fazer tal coisa. Na narrativa de Samuel diz, capítulo 24 do segundo livro, diz que seu coração doeu pelo que aquilo que ele havia feito, queridos irmãos, o Senhor não se agradou. Foi mal aos olhos do Senhor. E vejam que diante da resposta de Deus, porque eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que quando Deus não se agrada de algo, o seu servo, ele sente. Nós sentimos quando Deus está alegre conosco, mas também sentimos quando Deus se desagrada de um posicionamento, de uma palavra, de uma ação, porque o mesmo Espírito que comulga com Deus, que está em nós e nos faz sentir aquilo que Deus está sentindo. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo da promessa. Então vejam que Deus se entristece. E a Bíblia diz que Davi se arrepende do que havia feito. E ele tenta agora corrigir aquele erro. E ele tenta aplacar a ira de Deus. Ele tenta atenuar as consequências, porque tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele diz: Deus não se deixe escarnecer. O que o homem semear, isto mesmo ceifará. Há uma versão que diz que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isto mesmo colherá. Então vejam que Davi, ele tenta corrigir aquele erro. E diz a Bíblia no versículo 9: falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, isto é, o profeta de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. É interessante, queridos irmãos, a forma singular como Deus trata com Davi, e não vamos encontrar em nenhum outro lugar Deus colocando ou propondo a uma pessoa que escolha o seu castigo. E Deus coloca aqui então a forma como ele está irado, a resposta da ação que fez com que ele desagradasse. E ele diz através do profeta Gade: Davi, o que tu queres? 3 anos de fome? Ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance? Ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste da terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel? Vê, pois, agora, que resposta hei de dar àquele que me enviou. O profeta Gade disse: eu preciso trazer ou levar a resposta àquele que me enviou. E o Senhor coloca diante de ti, Davi, estas opções, como sendo punição ao teu pecado, como sendo castigo à tua ação pecaminosa, ao teu coração soberbo, aquilo que levou Deus a irar-se. E diz a Bíblia que o profeta Gade diz: tu queres 3 anos de fome em Israel? Segundo lugar, tu queres 3 meses sendo perseguido pelos teus inimigos e que eles te alcancem com a sua espada? E terceiro, ele diz: ou tu queres que Deus fira a terra com peste e o anjo do Senhor cause
destruição. Queridos irmãos, observem que a terceira opção incluía praga na cidade e também destruição do povo por um anjo. Quando Davi percebe aquelas opções, ele responde ao vidente, ao profeta Gade, que havia sido levantado por Deus para confrontá-lo diante das suas ações, e ele diz: diga a Deus que não caia eu nas mãos dos homens, caia eu nas mãos do Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Aleluia, glória a Deus. E diante daquela resposta, entendemos que Deus aplica a terceira opção, porque quando lemos o versículo de número 14, nós vamos encontrar: enviou o Senhor a peste em Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Percebam que a terceira opção, Deus disse a Davi através de Gade: tu queres que por 3 dias haja peste na terra, e, observem isto aqui, e o anjo do Senhor causem destruição. Então este castigo começaria com praga, este castigo começaria com peste, começaria com enfermidades e terminaria com uma destruição, e essa destruição, conforme está no versículo 12, seria de forma total do território de Israel. Quando Deus então aplica a penalidade a Davi, no versículo 14 diz que inicia-se então com uma peste, e desta 70.000 homens morreram. Entendemos, queridos irmãos, que o que viria logo após seria a destruição de Israel de forma total. E nós percebemos, ao ler o versículo 15, abra sua Bíblia comigo e veja o que diz a palavra do Senhor. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir, vírgula, ponto, vírgula. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Eu gostaria de trazer em uma outra versão da Bíblia, a NAA, que é a Nova Almeida atualizada, para que os irmãos compreendam melhor o que diz. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Vejam o que diz a Bíblia: quando estava por destruí-la, mudou-se de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retire a sua mão. Vejam, queridos irmãos, que Deus começa a agir e ele muda de ideia, ainda que tenha começado com a peste, e com certeza terminaria com uma destruição total, como disse. Mas quando o anjo do Senhor estava, interessante dizer que aquele anjo estava entre céu e terra, conforme está no versículo 16. Davi, ele levanta os olhos e vê o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembainhada. Mas o Senhor diz para aquele anjo: basta, retira a tua espada ou a tua mão de sobre Israel. Houve aqui, queridos irmãos, uma mudança de ideia, e eu quero chamar a sua atenção neste momento. Você crê que Deus muda de ideia? Você crê que Deus pode ter iniciado um castigo, uma aplicação de punição
na sua vida diante de uma ação que você cometeu? Você que está me assistindo, cultuando agora conosco, talvez esteja vivendo algo como sendo consequência do pecado, mas diante daquilo que você fizer para trazer a restauração de Deus na sua vida, haverá mudança no agir de Deus para a tua vida. Deus muda de ideia, Deus, Ele muda aquilo que está fazendo quando o homem, ele se arrepende de coração. O povo de Israel seria destruído, mas Deus se levanta do trono e diante daquela humilhação de Davi, ele diz ao anjo, eu queria que você observasse comigo, que ele não diz ao anjo, pode ir embora. Ele só diz ao anjo, basta, retira a tua mão. E o anjo que estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu, obedece à voz de Deus. Interessante, queridos irmãos, que tentando corrigir o seu erro, o seu pecado e aplacar a ira de Deus, o profeta Gade, usado por Deus, vai a Davi e lhe diz, Davi, Deus, Ele quer que você complete esta obra, porque às vezes alguém tenta corrigir o erro, se arrepende, confessa, mas ele não se levanta, quero dizer, para mudar de atitude. Ele não se coloca de pé, ele não age, não há ação para que mostre essa mudança que ele quer fazer e a restauração de Deus na sua vida. Mas o profeta Gade disse a Davi, Deus quer, Davi, que você vá à eira e você levante um sacrifício, levante um altar e sacrifique ao Senhor. É interessante, queridos irmãos, que quando Davi chega à eira de Ornã, o Jebuseu, diz que ele estava debulhando trigo com seus filhos, e quando ele vê o rei que estava ali, ele pergunta ao rei, o que o meu senhor quer? E quando disse Davi, eu vim sacrificar, diz a Bíblia que Ornã, ele diz a Davi, eu tenho aqui todos os materiais para o sacrifício. Eu tenho uma lenha, eu tenho um boi, o que você precisar para o sacrifício eu tenho e te darei, para que seja feito conforme tu queres. E disse o rei Davi, não, eu quero pagar o devido preço, porque não oferecerei ao Senhor nada que não tenha preço. Ele paga pelo altar, ele paga pela lenha, pelo boi. E diz a Bíblia que Davi oferece sacrifício ao Senhor. Ele levanta um altar, escute isso, levante um altar. Eu vou repetir, levante um altar. Eu vou dizer mais uma vez, levante um altar. Você precisa de um momento com Deus. Você precisa ter este momento íntimo com Deus. Você precisa prostrar-se diante dEle, rasgar a sua alma e dizer, Senhor, eu quero corrigir as minhas ações. Eu quero começar de novo. Deus pode, nesta noite, iniciar uma nova história na tua vida, mas Ele está te dizendo, Ele está me dizendo, levante altar, me busque, sacrifique-se por mim, reconheça onde você falhou, e eu posso mudar de ideia ao teu respeito. Aleluia!
Deus pode e Ele quer derramar as suas bênçãos sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque quando Davi, ele paga o preço, eu vou dizer de novo, Davi paga o preço pelos materiais, do sacrifício, e ele oferece a Deus o sacrifício. Queridos irmãos, veja comigo na sua Bíblia, por favor. Veja o que diz o versículo 26. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Haverá resposta. Aleluia. Haverá resposta de Deus. Eu vou dizer de novo. Haverá resposta de Deus. Deus se ira. E Ele também pune, mas Deus, Ele muda de ideia na linguagem humana para entendermos Deus, de executar o seu juízo sobre alguém a depender da forma como se chega a Ele. E diz a Bíblia que Deus responde com fogo. Isso significa aceitação. Deus estava dizendo: eu aceito o teu sacrifício, Davi. No início, você me desagradou, mas agora eu estou me agradando do teu posicionamento. Eu estou me agradando de ti. E como resposta daquele agrado e da aceitação, Deus derrama fogo do céu sobre o altar do holocausto. Mas veja o que diz o versículo 27. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Escute. Quando o Senhor disse ao anjo: basta, retire a tua mão, parece que Deus não tinha dito ao anjo: olha, está definido isso aqui, você pode ir embora. Mas Deus só diz a ele: retira a tua mão. Mas no versículo 27, depois do sacrifício, depois do altar, diz a Bíblia que o Senhor dá ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha, a espada que representava o juízo de Deus. Eu quero que você entenda: altar, sacrifício, arrependimento, confissão, adoração, chegar-se a Deus com o coração quebrantado fará com que ele se levante e diga: eu vou mudar, eu vou abençoá-lo, eu vou abençoar a casa dele, eu vou abençoar a sua família, eu vou trazer um renovo espiritual para você. Queridos irmãos, estou caminhando para o final, mas quero mostrar rapidamente o que isto resultou, porque no versículo 28 a Bíblia diz: vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã o Jebuseu, sacrificou ali. Vejam, ele sacrifica pedindo perdão, tentando corrigir uma ação que ele havia acendido a ira de Deus. E depois de Deus ter respondido e aplacado da ira, Davi levanta sacrifício como agradecimento. Você crê que haverá agradecimento? Altar antes, altar depois. Altar para chegar-se a Deus, arrependendo-se, confessando e pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas houve também sacrifício como um agradecimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou a minha sorte. Concluo neste momento dizendo: este ato de Davi foi tão tremendo e Deus se agradou sobremaneira o que ele fez,
que o lugar que Davi sacrificou a Deus, na eira de Ornã, nós vamos encontrar, queridos irmãos, no capítulo 3 do segundo livro das Crônicas, a seguinte expressão, observe isto aqui: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Eu vou te explicar o que isso aqui significa. O local onde Davi levantou o altar foi o lugar onde foi levantado o templo, levantado por Salomão. Você entende o que Deus está dizendo a você? Há um hino que se canta que diz assim: depende do jeito que você fala com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Depende do jeito que você fala com Deus. Talvez você tenha acendido a ira de Deus, e talvez até iniciou a experimentar o seu furor, porque Deus não tem o culpado por inocente. Mas eu estou ministrando nesta noite na autoridade do nome de Jesus. Eu estou ministrando na autoridade da palavra de Deus. O Espírito Santo, Ele fala com você que está aí na cama do hospital, acompanhando este culto, adorando. E você disse a Deus: fala comigo, eu estou quebrado. Eu estou falando para você nesta noite, que experimentou a consequência dos seus atos, experimentou a ira, o furor de Deus, e você tem consciência de que isto é resultado das suas práticas. Mas nesta noite o Espírito do Senhor, Ele fala contigo. Deus, aquele que manda nos céus e na terra, Ele te diz: eu posso mudar de ideia ao teu respeito, e ao invés de destruição, poderá haver um grande começo, uma grande obra, como no caso de Davi resultou exatamente no templo levantado por Salomão, exatamente naquele lugar. Deus disse: Davi, eu me agradei tanto do teu sacrifício, que eu vou fazer uma grande obra neste mesmo lugar. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. Ao invés de destruição, Deus quer trazer vida. Deus quer trazer vida. Deus quer trazer vida. Receba de Deus esta palavra nesta noite. E receba vida. Receba vida. Receba vida. Receba vida. Eu vou dizer mais uma vez: receba vida. Deus se levanta do trono nesta noite e te diz: eu quero mudar. Eu quero mudar de ideia ao teu respeito. Nesta noite, se te chegares a Deus com o coração quebrantado, reconhecendo quem és, o que fizeste, mas se disseres a Deus: eu quero corrigir, eu quero recomeçar, eu quero estar em tuas mãos, eu quero, Senhor, te sentir, eu quero, diga como disse
O salmista, no Salmo 51, torna a dar-me alegria da tua salvação. Você vai experimentar de Deus nesta noite a graça, aleluia, o poder. Haverá resposta para o teu arrependimento, haverá resposta para a tua confissão, haverá resposta para o teu posicionamento em querer corrigir aquilo que você fez, que deixou Deus irado. Deus se ira, mas também se arrepende de trazer o mal. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que nesta noite haja novidade de Deus na tua vida, na tua casa, e que experimentes de Deus um novo tempo.